E eu queria convidar você a nós fazermos uma leitura bíblica nessa oportunidade. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante. Glória a Jesus. Diz assim, irmãos: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaríamos, nesta oportunidade, de trazer uma reflexão da mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. É bem verdade que Cristo conhece o nosso estado como estamos por dentro. Você que está na live, você que está passando pela live, fique conosco. Como você está por dentro? Porque percebemos que a aparência a aparência externa, ela não demonstra de fato a aparência interna. Muitas das vezes, a aparência externa mostra uma condição. As pessoas que te veem têm uma percepção de você. Mas por dentro, às vezes, você está angustiado. Seja bem-vinda, Daiane. Às vezes, por dentro, você está amargurado, quebrado, quebrada. E às vezes as pessoas te veem alinhado, bem trajado, bem organizado. As pessoas desejam até ser como você é, mas elas não têm a percepção de fato como você é por dentro. E entenda que quando João ele estava preso na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito. E você percebe que no capítulo 1, versículo 11, Jesus se apresenta a João. Eu acho lindo aqui, irmãos, é que João foi o único discípulo que acompanhou Jesus do início do ministério ao fim.
ele estava no pé da cruz com as Marias. Os demais estavam presos dentro da casa, com medo dos judeus. Mas João estava lá. E quando ele é arrebatado em espírito, ele não vê Jesus da mesma forma. Você percebe que ele vê Cristo glorificado. Eita glória! E ele recebe uma ordem. Por quê? Porque Cristo se apresenta a ele. Ele diz no versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Oh, glória a Jesus! É interessante que eu sempre friso que em cada igreja havia um anjo. Mas anjo aqui é a figura do pastor. João, aos líderes espirituais de cada igreja, o que você vai escrever nesse livro, envia a eles. Eu vou traduzir numa linguagem bem simples para você entender. Eles estão clamando, orando. Eles estão buscando a minha presença, intercedendo pelas ovelhas, que eles são responsáveis. Então, eu estou enviando a eles a resposta que eles estão clamando a mim em oração. Eita, senti Jesus. Observa as 7 igrejas que estavam na Ásia, espalhada na Ásia. E ele dá o nome das congregações em que a igreja se reunia, que leva o nome das cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, quando escreveres tudo que eu vou te mostrar, te revelar, te declarar, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Oh, meu Deus, porque tem líderes lá orando. Orando. Pegue a sua Bíblia. Estude cada igreja para você perceber como estava a condição da igreja. Porque não é o pastor que muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas, irmãos, até dos cristãos que congregam, é a credibilidade em Cristo e na sua palavra. É quando o cristão olha para a palavra e dá credibilidade e a existência dela na sua vida. Porque até mesmo o líder espiritual, quando ele exorta, quando ele fala a verdade de Deus, ele é rejeitado. Ainda mais na nossa geração, nos nossos dias. Que se você, numa congregação, pregar a verdade de Cristo, muitas pessoas falam e declaram: isso é uma indireta do pastor, isso é uma indireta desse pregador. Não, é que o Senhor Jesus te conhece por dentro. Ele sabe como você está por dentro. Você só tem capa de ovelha, mas por dentro se colocou na condição de um lobo devorador. Então observe que Jesus mostra como a igreja está por dentro. Por isso ele diz: João, envia as 7 igrejas. Agora perceba, cada líder, cada pastor, pegando a carta recebida, enviada por João. Oh, meu Deus! Eles pegam esta carta e leem. Eu acredito que cada líder espiritual, irmãos, cada pastor ali de cada igreja, chorou.
Oh, meu Deus, eles choraram. Você está sentindo Jesus aí? Eles choraram porque eles sentiram que era a resposta de Cristo. E o mais lindo aqui é que essa carta, ela foi enviada por João, o apóstolo do amor, o apóstolo de Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Foi que revelou a João a condição que estava a igreja e trouxe a resposta do que os pastores estavam clamando. Eu não quero me ater aqui ao contexto histórico, mas a exposição do texto sagrado. Então observe, ao anjo, ao pastor da igreja escreve: isto diz o amém, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando a Bíblia fala, irmãos, de testemunha fiel e verdadeira, eu queria convidar você, dentro dessa exposição da palavra, a ler comigo Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15, 16, 17 e 18, que diz assim: fundamentando a testemunha fiel e verdadeira, que é o próprio Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Perdão. E ele é o cabeça do corpo, ou da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele diz: João escreve ao anjo da igreja, a testemunha fiel e verdadeira. Estas coisas diz o amém, o princípio da criação de Deus. João disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Porque tudo que foi criado pelo Logos, pela palavra. Ele é a testemunha, ele estava lá. Oh, glória! Então perceba que quando João está escrevendo, ele está apresentando Jesus à igreja. Ele está fazendo a assinatura que as palavras são fidedignas e digna de toda a aceitação. Então perceba, meus irmãos, perceba o texto sagrado, que quem está escrevendo, falando, é o próprio Cristo, a igreja, mostrando a condição dela de como está por dentro. Oh, glória! Oh, glória! Quantas pessoas desprezam a palavra de Deus. Quantas pessoas não valorizam a palavra de Deus na sua vida. Aí ele fala o princípio da criação de Deus.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja, haja, haja. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. E perceba que o Senhor Jesus, ele começa a dizer: conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei como é que de fato está a tua vida espiritual. Eu sei como de fato você se encontra. Em cada igreja, ela estava em uma condição, em um estado espiritual, em uma batalha espiritual. Em cada igreja, ela estava passando por suas lutas e batalhas. No caso da igreja, o Senhor começa a falar para ela: eu conheço as tuas obras. Aí perceba que Jesus declara que obras são essas. Jesus disse: eu conheço que nem és frio e nem és morno e nem és quente. Quem deras você fosse frio ou quente. Quem dera. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que Jesus está declarando para a igreja de Laodiceia. Porque você não é frio e nem quente, porque você está na condição e no estado de morno, eu vou vomitar. A ânsia que eu tenho é de vômito. Você já tomou uma água morna? A sensação quando você toma água morna é de vomitar. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: porque vocês não são frio e nem quente, por estar na condição de morno, a ânsia, o desejo que eu tenho é de vomitar vocês. É de vomitar vocês. Olha como estava a condição. E esta mensagem, ela vem ao nosso coração confrontar-nos a uma reflexão, a um autoexame, como está a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida em Cristo e com Cristo Jesus. Eu te chamo à reflexão nesta oportunidade. Olha, ao ponto de Cristo declarar à igreja e dizer assim: eu vou vomitar vocês. Eu vou vomitar vocês. Observe que a partir desse ponto, Jesus declara o porquê, Jesus declara o sentido da condição de morno. Você pode me perguntar: pastor, e o que é ser morno? O que é ser morno? Você já refletiu sobre isso? O que é ser morno? Ele responde no capítulo de número 17. Ser morno aqui, irmãos, era o ego dos irmãos da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não é repreendida por causa dos pecados morais. Na igreja de Laodiceia não tinha doutrina de Balaão. Na igreja de Laodiceia não tinha as doutrinas de Jezabel. A igreja de Laodiceia não tinha o trono de Satanás. A igreja de Laodiceia não é repreendida por causa dos pecados morais, porque a igreja estava mergulhada nesses tipos de pecado.
A igreja de Laodiceia é exortada por causa do estado de estar morno. E no versículo 17 ele diz: como dizes, como declaras, como verbalizas, rica sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha aqui, Jesus declarando a condição de morno. Ela exclui Jesus por declarar ao reino dos céus, ao reino dos homens e ao reino das trevas que ela era autossuficiente. E uma das piores condições que nós podemos estar é nesta condição de autossuficientes e não dependermos de nada. Aqui ela está declarando e dizendo: eu não dependo de Cristo, eu não dependo da graça, da provisão de Cristo Jesus, eu não dependo. É o que a igreja está declarando e é o que Cristo está revelando. Quem dera, Laodiceia, fosse fria ou quente. Um crente que é quente, irmãos, é um crente fervoroso, que lê a palavra, tem relacionamento com a palavra, que jejuma, que tem o seu altar de oração levantado, que tem uma vida viva e eficaz na presença de Cristo Jesus. Um crente frio é o que negligencia a leitura da palavra, é o que negligencia a oração, a consagração, é o que negligencia o congregar e estar em comunhão com o corpo de Cristo. Mas o crente morno é o autossuficiente. Você está entendendo? Jesus exclama e declara. Jesus exclama e declara: eu estou a ponto de te vomitar. Você conhece alguém autossuficiente? Porque eu, como cristão, eu sou dependente de Jesus. Eu dependo de Jesus. Eu não sei viver sem Jesus. Eu não sei, irmãos, viver sem a presença de Jesus. Eu não sei viver sem a presença de Jesus. Porque se Jesus sair da minha vida, eu volto a ser a porcaria que eu era antes. Eu não posso permitir Jesus sair da minha vida. Eu dependo de Cristo. E ao mesmo tempo perceba que esta é a visão de Cristo acerca da igreja de Laodiceia. Aí Jesus diz: e não sabes. Você é autossuficiente? Você bate no peito e declara que está rica, está abastecida e de nada tem falta? Mas eu quero te declarar uma coisa, igreja que habita na cidade de Laodiceia. Tu és uma desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a visão que Cristo tem da igreja. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque nesta tradução está desgraçado, e desgraçado é ausente total da graça. É o que significa o termo. Agora eu quero perguntar a vocês, qual era a visão da cidade de Laodiceia quando olhava para a igreja? Da sua época, do seu tempo. A cidade tinha ovelhas negras,
né? A cidade tinha um grande tercelão onde eles produziam suas próprias vertes. A cidade ela era rica, né, no colírio. Ela tinha propriedades através das águas termais, porque ela era rica nas águas mornas, porque recebia o rio de duas cidades. E as águas que existiam em Laodiceia eram termais para a cura terapêutica dos ossos. Era uma cidade que, quando ela foi destruída pelo terremoto, e foi Etíoco Epifânio, o nome da sua mulher é Laodice, né? Por isso a igreja, por isso a cidade tem esse nome, que foi homenageada pelo esposo, do rei Etíoco Epifânio II. Então a cidade não aceitou ajuda de Roma para ser reconstruída. Ela tinha todos os recursos, e pelos seus próprios recursos ela foi reconstruída. Mas perceba que quando a cidade olha para a igreja, os cidadãos da cidade de Laodiceia olhavam para a igreja, aplaudia a igreja. Jesus tem uma visão da igreja. Os cidadãos da cidade de Laodiceia tinham outra visão acerca da igreja. A visão da cidade é que a igreja era uma igreja feliz. Na igreja de Laodiceia, irmãos, não existia pobre. Não existia irmãos que moravam em casa simples. A igreja de Laodiceia não tinha irmãos necessitados financeiramente. Se fosse nos nossos dias, tinha os melhores carros, os melhores apartamentos, faziam as melhores viagens. Então a visão da cidade é que era uma igreja feliz, uma igreja autossuficiente, uma igreja rica, uma igreja que tinha uma visão extraordinária financeiramente. Era uma igreja que as suas vestes eram talhares e finas. E eu quero te falar uma coisa, e eu quero que você entenda o que eu vou falar. Jesus nunca proibiu ninguém ser rico. Mas ele advertiu severamente a termos cuidado com a riqueza. Porque o mal não é ser rico, o mal é colocar o coração nas riquezas. O mal não é você adquirir com o trabalho, com o seu suor, com os investimentos que você faz, com as empresas que você abre, ter dinheiro. A advertência de Jesus é para você não colocar o seu coração no dinheiro. Aí você percebe que Tiago escreve dizendo: o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então perceba aqui que quando ela bate no peito e diz: eu sou autossuficiente. Quando ela bate no peito e diz: eu sou rica. Eu estou abastecida de tudo, eu não tenho falta de nada. Como é que está o cenário geográfico, eclesiástico e da igreja dos nossos dias? Isso aqui é a Bíblia. Você ama a Bíblia? Você ama a palavra? Você recebe a mensagem de Deus para a tua vida? Como é que está o cenário? Não parece com o cenário dos nossos dias? Quantas pessoas têm levantado ministérios, têm pregado o evangelho e têm criado fortunas exorbitantes em cima da lã, da gordura, do leite, do sacrifício das ovelhas. Eu estou falando contra os falsos, não contra os verdadeiros. Como Cristo tem olhado para a igreja nos dias atuais?
Parece o mesmo cenário em que a igreja de Laodiceia vivia. Então perceba, Cristo revela a visão de como vê a igreja. Nós temos aqui o cenário de como a cidade enxergava a igreja. E nós temos aqui o cenário de como a igreja se enxergava. De como a igreja tinha visão de si mesmo. A igreja aqui, na sua visão, tirando a visão de Cristo Jesus, perceba que ela se sentia uma igreja cheia de alegria, ela se sentia uma igreja plena, abastada, de nada tinha falta, ela se sentia rica e autossuficiente, tinha aquisição financeira. Tudo o que o dinheiro podia proporcionar, ela tinha. Ela tinha visão empreendedora, por isso ela era rica, e ela estava bem vestida espiritualmente. Ela assim que ela se via. Porque sinal de riqueza não é sinal de prosperidade. Pelo contrário. Prosperidade está voltada a temer ao Senhor, a guardar a sua palavra no coração para não pecar contra Deus. Prosperidade está ligada a termos comunhão com Cristo Jesus. E a plena obra desta comunhão que temos em Cristo e os frutos dessas obras que temos comunhão com Cristo é estendermos a mão para o próximo. Porque é o segundo mandamento semelhante ao primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, Então perceba que Deus não quer nada menos do que tudo. Então observe que era assim que a igreja se via, mas não era como Cristo via. Às vezes tem pessoas que batem no peito e dizem, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Tenho muitas empresas, eu estou falando do contexto cristão, eu tenho a minha conta no banco, supre tudo e mais um pouco do que eu preciso. Mas a grande pergunta é, aonde está o teu coração? Quem te governa é Cristo ou quem te governa é Mamon? Porque Jesus disse, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Qual é o tesouro que está armazenado no baú do teu coração? É Mamon ou é Cristo? Porque Jesus exorta a igreja. Ele tem poder e autoridade para nos exortar. A igreja de Laodiceia não sabia. Ela não tinha noção do estado em que ela estava. Ela não tinha noção que espiritualmente ela estava morta. Ela não tinha noção. Porque, meus irmãos, se o Senhor Deus me enriquecer e essa riqueza não ser para servir os meus irmãos e o próximo, eu não quero. Se for para o Senhor me abençoar e me enriquecer e eu me afastar dos caminhos de Cristo Jesus, eu não quero. Porque miserável seria eu. Agora, se for para me enriquecer e a riqueza que o Senhor me deu é para servir os demais, servir a minha família, a minha casa, eu quero. Porque entenda que prosperidade não tem nada a ver com riqueza.
Eu posso ser uma pessoa que tem um emprego comum, uma casa simples e ser próspero. Por quê? Porque sou feliz com o que tenho. O gozo, a alegria do Espírito de Deus flui na minha vida. Existem pessoas que têm empresas, têm muito dinheiro e é próspero. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A grande questão é que o apóstolo Paulo ele declara: eu aprendi a conviver em qualquer circunstância. E nessas circunstâncias em que passei a viver, tendo muito ou pouco, ou não tendo nada, a permanecer feliz, alegre, cheio de gozo, cheio da graça de Cristo Jesus. Isso é ser próspero. E a igreja de Laodiceia, que pensava que ela sendo autossuficiente, ela era próxima. Não era. Ela era rica, mas ausente da verdadeira prosperidade que emana do Pai das Luzes em Cristo Jesus para habitar em nós. Quando a Bíblia fala de riquezas, ela está falando de todas as riquezas espirituais que os céus têm para derramar na nossa vida. Meu Deus! Então a maior tristeza para o cristão é pensar ser cheio de Deus e descobrir que o céu está com ânsia de vomitá-los. Aí, como Cristo nos ama, perceba que ele declara, ele dá um conselho à igreja. E eu acho interessante, meus irmãos, é que ele exorta dizendo à igreja: tira a capa, tira a máscara. Ele exorta a igreja dizendo: essa tua autossuficiente me expulsou da vida de vocês. É aparente. Essa riqueza que vocês têm vai perecer. É temporal. Aí você observa que a igreja se sentia feliz dentro do campo material, humano e físico, mas não havia felicidade dos céus, a alegria do Espírito de Deus não habitava nela. Ela era miserável. Por quê? Porque possuía tudo na esfera terrena, mas ela era pobre na esfera espiritual. Ela não tinha visão espiritual, ficou cega, ficou míope. Ela enxergava tudo na terra, mas não enxergava mais as coisas do céu. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Ela perdeu a visão espiritual e ela vivia como um suíno, que não tem articulação, só olha para a terra e você percebe que só busca as coisas da terra. Está recebendo a palavra? Está entendendo a palavra? Está compreendendo a palavra? Oh, meu Deus, está entendendo? Então, Cristo dá um conselho para a igreja. Eu sempre digo que nenhum cristão, ninguém pode me afirmar biblicamente, dentro dos fundamentos bíblicos, que Deus obriga alguém, que o diabo obriga alguém. Né? Mesmo aqueles que adulteram, se prostituem ou fornicam, é obrigado a se deitar com alguém. Não é, irmãos. Não é obrigado. Deus não obriga, o diabo não obriga, entendeu? A natureza, ela só te domina e te governa quando você morre espiritualmente. Não tem como. O diabo, ele vem como um garçom te oferecer. Você aceita se você quiser. Você cai se você quiser. Então Deus dá um conselho.
Ele aconselha a igreja. Como ele está aconselhando a minha vida, está aconselhando a sua vida nessa oportunidade. Aí ele diz no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Fica comigo aqui ouvindo essa mensagem que tem iluminações poderosas de Deus para você receber dentro desse texto, que vou acabar de explicar. Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Aí você percebe que Cristo dá um conselho para a igreja. Eu te pergunto, há alegria na sua vida em ouvir o conselho de Jesus? Há alegria na sua vida? Você recebe o conselho de Jesus? Você aceita o conselho de Jesus? Ele te faz essa pergunta: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Observe, o ouro, né, quando ele é retirado, ele é uma pedra bruta. Mas o ouro, ele vai ser lavado e ele vai passar pelo fogo para ser purificado. Ele passa pelo fogo e ele é purificado para que as impurezas sejam tiradas dele e ele fique num estado puro, sem impureza nenhuma. Mas para que ele seja tirado das impurezas, ele passa pelo fogo. E ele fica no estado puro, sem impureza nenhuma. Você observa que ele é vendido, ele passa pelas mãos dos ourives, e ele vai se tornar uma joia, uma pérola, um anel, vai se tornar o que o ourive desejar formar através dele. Recebe a iluminação aí. O ouro bruto tem um valor. Quando o ouro bruto passa pelo fogo, ele passa a ter um outro valor. Quando ele é vendido e passa pela mão do ourive, ele passa a ter outro valor. Eita Jesus, olha o valor espiritual e a iluminação e o entendimento que Cristo traz para as nossas vidas espirituais, irmãos. Jesus está dizendo, Jesus está declarando à igreja de Laodiceia: eu lavei vocês, eu purifiquei a vida de vocês, vocês andaram na minha presença, mas a autossuficiência expulsou eu da vida de vocês. Mas agora eu quero dar um conselho a vocês: compre ouro refinado pelo fogo. Permita eu passar vocês novamente pelo fogo. Porque vocês perderam o valor e eu preciso passar vocês pelo fogo. Para que vocês tenham o valor que os céus desejam enxergar na vossa vida. Pedro diz na sua carta que, como o ouro passa pelo fogo, nós também somos passados para que a nossa fé seja provada e essa fé seja preciosa. Eita glória! Aleluia! Então ele diz que compre ouro refinado, para que de fato nós possamos ser ricos das riquezas espirituais em Cristo. Então ele diz: para que te enriqueças. Por quê? Porque espiritualmente não havia riqueza nenhuma deles. Tenha misericórdia de nós, Jesus. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então perceba aqui que Jesus está dando conselho e dizendo: para que te enriqueças, receba novamente a riqueza espiritual. Para que você novamente tenha suas vestes embranquecidas, porque as tuas vestes estão sujas. Ele diz: para que ninguém veja a vergonha da tua nudez. Agora perceba aqui que ele está falando de vestes espirituais. Por muito tempo a igreja, ela não tinha o discernimento, a questão das vestes.
Por muito tempo a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte e congrega, as mensagens nos altares eram sobre uso e costume. Era sobre uso e costume. Porque vestes físicas é uma coisa, vestes espirituais é outra coisa. Quando Adão pecou e ele morreu espiritualmente, foi as vestes espirituais que Adão e Eva perdeu. Porque enquanto estava no jardim sem pecar, ambos estavam nus e não percebiam. Quando pecou, ambos perceberam que estavam nus. Que vestes eles estavam vestidos? Vestes espirituais. Quando as vestes espirituais saíram da vida deles, eles precisaram se ornar de vestes naturais. Foi feito um sacrifício, o Senhor tirou a pele do animal e os vestiu para a questão moral. Então entenda, irmãos, as vestes físicas, ela é para a questão moral, natural, no relacionamento humano. Mas nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, nós fomos vestidos de vestes espirituais. O sangue de Jesus lavou as nossas vestes, as purificou no sangue do Cordeiro. Quando o reino das trevas olha para a sua vida, ele vê você, como cristão, vestido de vestes espirituais. É forte, porque o primeiro Adão pecou, manchou as vestes, se despiu das vestes espirituais. O segundo Adão, Cristo, venceu a morte e o pecado. Quando ressuscitou, ele trouxe novamente sobre a nossa cega, nua e numa condição miserável. Então perceba aqui que Jesus está falando, compre vestes novas. Jesus está dizendo, e unja os teus olhos. Como eu disse, Laodiceia tinha o colírio para ungir os olhos. Ele está dizendo, Laodiceia, eu tenho o colírio espiritual para restaurar a tua visão espiritual. Quantos cristãos, irmãos, perderam a visão espiritual? Quantos cristãos não têm mais visão espiritual? Quantos estão precisando desse colírio para os olhos? Quanto, irmãos, para que vejam novamente o que Cristo quer mostrar no mundo espiritual e no campo espiritual? Eu vou já dizer. Como comprar? Vamos lá. Como comprar de volta? Como ter de volta, né, Daiane? Como ter de volta a riqueza espiritual? Como ter de volta as vestes espirituais? Como ter de volta, né? As vestes para que a nudez não sejam vistas, né? E como ter de volta o colírio, né? Como ter de volta a visão espiritual? A resposta está no versículo 19. Né? Olha o que ele diz. Eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha a resposta do versículo 18, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. O contexto dá fundamento. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para nós que estamos aqui nesse estudo da palavra, se alimentando, sendo despertados por Jesus. Você aceita ser repreendido? Quando você é repreendido pelo seu líder espiritual, porque quem está lendo esta carta para a igreja de Laodiceia é o pastor da igreja de Laodiceia.
Ao anjo da igreja escreve. É o anjo da igreja que está lendo a carta e transmitindo a mensagem de Cristo para Laodiceia, exortando e repreendendo a igreja. Então, Jesus está declarando: eu estou exortando vocês, eu estou repreendendo vocês, eu estou mostrando para vocês a condição espiritual. Como vocês se encontram na minha presença? Como? Nus, cegos, pobres. Este conjunto de afirmações é o estado miserável em que você se encontra. Porque a questão aqui não é a pessoa adulterar, prostituir ou fornicar uma vez, se arrepender e abandonar. É as pessoas que estavam em Cristo e passaram a praticar e ter isso como costume corriqueiro da sua vida. Isso é iniquidade, irmãos. Mas louvado e bendito seja o nome de Jesus, porque Ele nos ama. E por nos amar, Ele nos repreende, nos dando a direção e dizendo: arrepende-te, sê zeloso. Eles deixaram de ser zelosos pela vida espiritual e se entregaram às riquezas. Não é isso? Às vezes, no nosso cotidiano, como pai de família, eu preciso trabalhar. Às vezes somos sufocados pelo horário de trabalho ou pela condição financeira que temos, ou somos sufocados pela correria do dia a dia. Aí vamos deixando de orar, vamos deixando de ler a Bíblia, vamos deixando de jejuar, vamos deixando de congregar, e isso vai esfriando, e o nosso coração vai se voltando só para as coisas dessa vida, só para o dinheiro. E temos que ter cuidado, precisamos ter cuidado. Ele diz: eu repreendo e castigo. A repreensão é uma coisa, castigo é outra. A exortação é a repreensão, despertando a mente, trazendo luz na mente e trazendo clareza no coração. Então, se é Jesus que está me exortando e falando da minha condição espiritual, o que é que eu tenho que fazer? Como o pai que exorta o filho. Se você vê seu filho bebendo, você vai se alegrar com isso? Se você vê seu filho andando com maus companhia que anda nas drogas, você se alegra com isso? Se você vê seu filho pegando aquilo que não é dele, você vai se alegrar com isso? Se você vê seu filho mentindo, você vai se alegrar com isso? Isso vai causar tristeza em você, como estava causando tristeza em Cristo. E como bom pai, como bom irmão no contexto espiritual, como bom Senhor e mestre que Cristo é para nós, como é o fiel amigo, o bom amigo, ele vem e nos exorta. Porque o verdadeiro amigo te exorta. O verdadeiro amigo te repreende. Porque ele não quer ver você andando no caminho mau, como o pai também não quer ver o filho. E quando o filho endurece o coração, não quer ouvir a repreensão, o pai castiga. O pai pega a vara e açoita. Porque o pai não quer ver o filho indo pelo mau caminho, porque as consequências é imensurável, irmãos. Quantos filhos estão na cadeia, estão mergulhados nas drogas, estão aí nas baladas da vida, estão na prostituição, estão fornicando dia e noite, dando trabalho para os pais. E os pais tristes com os filhos, porque os filhos não honram o pai e a mãe com os princípios e os valores que os pais ensinaram. É o que Jesus está fazendo aqui na igreja de Laodiceia. Aí vem a resposta, a pergunta da Daiane: como restaurar novamente a riqueza espiritual? Como me vestir de vestes espirituais para que a minha nudez
a minha nudez no mundo espiritual não seja vista. Porque sabe qual é um dos tesouros aqui, Daiane? E a todos que estão aqui na live, 44 pessoas, bendito seja o nome de Jesus, é que quando o reino das trevas olhava para a igreja, via ela nua, desprovida das vestes espirituais. Aí você percebe que o diabo ficou quieto, porque a igreja estava da forma que o diabo queria. Né? Os amigos dos que estão mergulhados praticando o pecado, né? O filho que tem um amigo, ele aplaude vendo você fazendo o que é errado. Né? E os pais tristes, aí não aceitam mais repreensão. Quando o diabo e os demônios olhavam para a igreja, ficavam quietos, porque a igreja estava satisfazendo os desejos do diabo. Não tinha mais vestes espirituais. Aí você observa que Jesus olha e diz: eu repreendo vocês, castigo vocês, porque eu amo. Eu não quero ver vocês andando desta forma. Mas o desejo de Jesus é que eles aceitassem o conselho. Aí eu pergunto, a igreja ouviu a mensagem? A igreja ouviu a exortação, a repreensão? Aí eu pergunto, quando a gente aceita a repreensão, nós passamos pelo castigo. O castigo não me manda para o inferno. O castigo não me exclui da comunhão da igreja. O castigo é a disciplina que eu recebo pela minha mal conduta. E disciplinar é voltar novamente para o alvo. Quando eu peco, eu erro o alvo. Quando eu sou exortado e aceito a repreensão, eu volto para o alvo. Para que Jesus tivesse novamente a legalidade para vestir a igreja, enriquecer a igreja. Perdão, deixa eu formular isso aqui direito. Para que a igreja novamente fosse vestida, fosse restaurada a visão espiritual e voltasse a ter essa riqueza na sua vida novamente, ela precisava aceitar a correção e a repreensão. Aí eu te pergunto, nós aceitamos? Vamos ser sinceros conosco, irmãos. Vamos ser sinceros conosco. Nós aceitamos ser repreendidos? Eu te digo, só aceita a repreensão e a correção quem de fato é humilde. Quando você vê um amigo seu, eu estou falando no contexto cristão, e você vê ele descambaleando, querendo tropeçar o seu pé, e você, como bom amigo que é, irmão em Cristo, chega e repreende, só isso aí não é o caminho. Isso aí não vai gerar testemunho. E você vê a pessoa se rebelando, ficando com raiva, zangado. É uma pessoa que não tem humildade no seu coração de reconhecer seu próprio erro. Porque o texto sagrado diz: um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco, no abismo. Então, quando eu tenho a capacidade de exortar o meu irmão, repreender o meu irmão, segundo a reta justiça, direcionado por Jesus, eu não sou cego, eu tenho visão, eu estou enxergando, eu estou observando que aquele caminho ali, que a pessoa está se desviando, vai cair no buraco. O que eu acho lindo aqui é que o amor de Cristo repreende e exorta. Mas a maior exortação aqui dentro do contexto diz: continue zelosos, sejam zelosos. É o que eu tenho dito e batido na tecla. Né? Essa desgraça aí que estão semeando, de tal de hipergraça, que isso é eu não chamo nem de heresia isso é uma essência do diabo, de uma distorção profunda das Escrituras. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu aceitei Jesus
e eu desci nas águas do batismo, eu sou salvo para sempre. Aí eu posso pecar, falar mal, mentir, fazer tudo que for errado. Eu estou salvo. Não. Eu preciso zelar da graça. Eu preciso zelar da minha fé. Por isso Judas escreve dizendo: batalhem pela fé que uma vez foi entregue a vocês. Eu quero vos escrever e exortar-vos diligentemente que vocês batalhem pela fé. Então a gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa zelar da nossa vida espiritual. Então ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui está a resposta, Daiane. Arrependimento. Arrependimento. Aqui está a resposta, irmãos. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu só tenho condição de me arrepender se eu tiver ciência. Se eu trazer para dentro da minha psique, do meu coração, dizer assim, realmente o que eu estou fazendo é errado. Ter consciência do meu erro. Aí eu vou ter condição de ser remido do meu pecado. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. A palavra de Deus vem, nos confronta, trazendo luz na nossa mente. Eu vou entender. Que eu falo assim, olha, eu menti hoje. Jesus está falando comigo na palavra. O meu projeto é abrir uma empresa e ganhar muito dinheiro. Isso vai me tirar de congregar. Isso vai me tirar da comunhão. Eu não vou, tem certo dias que eu não vou cear. Isso vai te esfriando, vai te distanciando, vai te distanciando, vai te distanciando. A Bíblia diz que o homem tem muitos projetos, mas a última palavra vem do Senhor. O princípio que eu quero ensinar para vocês. Não faça nada sem procurar o conselho de Deus. Os reis não faziam nada sem ter os seus conselheiros ao seu lado, sem consultar os anciãos. Nós também precisamos, irmãos, consultar os mais velhos, os mais experientes, quem tem uma vida libada pela palavra, que tem uma vida de testemunho em Cristo. Precisamos nos orientar, procurar conselho com os nossos líderes espirituais. Precisamos buscar conselho na oração do Senhor. Se você tem qualquer projeto, e eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, coloque na oração. Espere Deus te responder. Ouça o conselho dos homens espirituais, das mulheres espirituais. Então você observa, né, que ele dá o conselho. Ele mostra a direção. Agora eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar essa repreensão. Eu preciso aceitar esse conselho para que a minha vida possa ser novamente restaurada. Tá? Aí Jesus fala o seguinte no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então perceba que Jesus está batendo na porta do coração. Eu quero entrar. O toque-toque aqui da porta, ele diz, ouçam o meu conselho. Ouçam o meu conselho. Aceitem a minha repreensão. Aceitem a minha disciplina. Aceitem para que eu possa ter condição de abrir a porta. Mas só que a única pessoa que tem a condição de abrir a porta sou eu, é você. Jesus não vai abrir a tua porta se ele não for convidado. Ele não vai. A exortação é, se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz do Espírito de Deus falar com você, você tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus, então escute,
Quando ouvires uma mensagem de Deus, não lembre de A e de B, porque a mensagem tem uma direção. A mensagem tem uma direção. É você, é eu. Todos os dias eu preciso fazer uma leitura da minha vida. Eu preciso fazer uma leitura das pessoas que estão à minha volta. Eu preciso fazer uma leitura daquilo que eu estou ouvindo. Eu preciso fazer uma leitura de como eu me comporto e das palavras que saem da minha boca. Eu preciso fazer uma leitura de mim mesmo. Eu não tenho capacidade e condições de exortar, chamar a atenção de ninguém, se eu primeiro não fazer uma leitura de mim mesmo. Porque se eu ouço uma exortação, irmãos, e a palavra de Deus está me confrontando, dizendo, tu está em pecado, tu está errado. Eu disse, realmente, Senhor, me perdoe. O Senhor tem um remédio para me curar. O Senhor tem o colírio para restaurar a minha visão espiritual. O Senhor tem a autoridade e o poder de restaurar a minha riqueza espiritual que eu perdi. Mas é se ouvir, irmãos. É se ouvir, pare para ouvir. Eu falei no início da live, as pessoas hoje não têm paciência de parar numa live e ouvir uma mensagem vinda da parte de Deus. Passam e vão passando, e vão passando, e vão passando. Porque estão perdendo a paciência, a ansiedade, o transtorno de ansiedade está como jugo sobre a mente e o coração dos homens e das mulheres. Então ouça, se alguém ouvir e abrir a porta, então entrarei. Então entrarei e cearei com ele e ele comigo. Houve uma galeria de um grande homem e de um grande empresário que pediu para que o seu trabalhador construísse uma casa. E ele pediu algo específico. Eu quero que essa casa ela só abra pelo lado de dentro. Só quem está pelo lado de dentro vai ter capacidade de abrir essa casa. Sabe por quê, irmãos? As pessoas que vinham visitar aquela casa ficavam atônitos e perguntavam por que essa casa só tem a fechadura para abrir pelo lado de dentro. Ele disse, só porque quem está pelo lado de dentro tem a capacidade de abrir a porta para que aqueles que estão pelo lado de fora sejam convidados para entrar. Da mesma forma, é Jesus. Ele só entra na minha vida se eu parar para ouvi-lo e se eu convidá-lo para entrar na minha vida. Eu quero te dizer nessa oportunidade, é o desejo de Cristo voltar a habitar na tua vida. É o desejo de Cristo habitar na nossa vida continuamente. Então ele deseja cear, sentar na mesa, comungar comigo. Ele deseja estar comigo. Ele deseja habitar na minha casa espiritual. Aí ele diz, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer o que, irmãos? O egoísmo, a autossuficiência. Ao que vencer? Ao que vencer? Então pega o seu ego, a sua autossuficiência e crave na cruz. Pega esse sentimento de amor ao dinheiro que tem tomado o lugar e a posição de Cristo na sua vida e crucifica na cruz. Mortifica. Mortifica. Assim como eu venci, Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. E eu quero te dizer uma coisa. Os que estão em Cristo, os que têm a capacidade de ouvir, de aceitar a cada dia a palavra de Deus sobre as suas vidas, também vencem a cada dia o pecado. E vencem cada dia a morte, porque a morte não tem mais poder
sobre a vida daqueles que também estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero deixar esta mensagem ao teu coração e quero orar com você nessa oportunidade. Eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui na live. Temos 72 pessoas aqui na live. Eu não sei como você entrou, mas eu quero, nessa oportunidade, nesse momento de oração, fazer uma oração com você. Glória a Deus. E não sei se você está enferma, eu não sei se você permitiu, a condição que você está morto espiritual. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Eu não sei se você está congregando, mas está fraco espiritualmente. Eu quero te falar uma coisa. Jesus nunca desistiu da tua vida. Jesus nunca te abandonou. O Senhor Jesus, Ele está com os olhos fitos na sua vida. Mesmo as igrejas da Ásia, em que foi endereçado as cartas, Jesus nunca tirou a sua intenção, o seu amor e o seu foco das igrejas. Mas ele foi ao encontro delas com a mensagem, com a medicação espiritual correta para restaurarem as suas vidas. A pergunta que eu faço agora: você crê? Você recebe a exortação? Você recebe Cristo na sua vida? Porque eu sempre digo, irmãos, Deus nunca quebrou a comunhão com o homem. Cristo nunca quebrou a comunhão com o homem. O Espírito de Deus nunca quebrou a comunhão com o homem. Foi o homem que quebrou a comunhão com Deus. Foi o homem que se distanciou de Deus. Ele sempre desejou, querendo que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus nos ama. Uma coisa é você dizer que ama, Eu sei que tem muitas mulheres casadas aqui, tem muitos varões casados aqui. Quando eu declaro que eu amo, eu preciso sustentar a palavra que eu declarei. Se eu digo que eu amo minha esposa, eu preciso sustentar esse amor, zelando, cuidando, protegendo, provendo. Quando Cristo diz que nos ama, a Bíblia diz que Ele é fiel e não pode voltar atrás e nem negar a sua palavra. Ele é fiel. Ele ama de fato. Ele não deixa de te amar. Por isso Ele pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Eu quero que você entenda isso. Não ouça a voz. Não ouça a voz do diabo. Ouça a voz de Deus. Ele quer te restaurar. Ele quer voltar a entrar na tua casa espiritual, cear contigo e tu com ele. É só você aceitar. Entra, Jesus. Entra na minha vida. A minha casa está bagunçada, mas entra na minha casa e coloca as coisas que estão fora do lugar, no lugar. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, aqui por todos e por todas. Que o Senhor Deus, Pai, restaure. Que o Senhor Deus renove. Se porventura, Pai, há um irmão meu em Cristo que está na live, que passou pela live, que perdeu as riquezas espirituais. Ó Senhor, as suas vestes, perdeu a sua visão espiritual. Que porventura o mundo das trevas olha, Senhor, para estas pessoas e vem, Senhor, despido das vestes espirituais. Senhor, eu oro nessa oportunidade, porque eu entendo, Pai, que o meu irmão aceitou a repreensão, aceitou o teu conselho. Eu entendo, Senhor, que a minha irmã, Senhor, está abrindo a porta do coração nessa oportunidade.
está dizendo: faz mais uma vez, Senhor. Senhor, entra mais uma vez na minha casa espiritual. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, Senhor. Mas entra novamente na minha casa espiritual, Senhor, e coloca as coisas que estão fora do lugar no lugar. Me ajuda, Senhor Deus, a caminhar no caminho reto, no caminho estreito e apertado. Com Senhor Deus, ajuda, Senhor, a tua filha e o teu filho. Ó Deus eterno, no nome de Jesus. Se porventura há alguém que está dobrando o seu joelho agora, Pai, e está pedindo perdão dos seus pecados, e está dizendo: entra novamente, Jesus. Perdoa os meus pecados novamente, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados da tua filha e do teu filho. Ó Deus eterno, se nessa oportunidade, Pai, está lembrando que tem alguma coisa contra alguém, e o Senhor Espírito Santo trouxe agora na memória dessa pessoa, ó Pai, a pessoa que eles têm desavença, meu Deus, ó Senhor, direciona, Pai, a se levantar ao encontro dessa pessoa para que haja comunhão e paz entre eles, porque se está vindo à tua memória agora, é o Espírito de Deus que está trazendo essa essência na tua mente e no teu coração, para que você se reconcilie depressa com esta pessoa. Assim, ó Deus, eu quero orar, Pai, também pelos que estão enfermos, para que o Senhor visite, repreende toda a enfermidade. Ó Pai, eu ministro a cura, Senhor, física na vida do teu filho e da tua filha. Opera, Senhor, um milagre, meu Deus, porque a tua palavra é clara e nos orienta, Senhor Deus, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Eu creio, Pai, na cura do corpo físico, eu creio, Senhor, na cura das emoções, eu creio, meu Deus, que o Senhor pode libertar, Pai, essa pessoa desse espírito maligno, eu creio, meu Deus, que o Senhor pode libertar, meu Deus, dessa depressão, desse transtorno de ansiedade. Senhor Jesus, eu ministro a bênção, uma cura sobre a vida do teu filho e da tua filha. Deus vive todo-poderoso. Eu creio, Senhor, porque a oração nos move, através do teu Espírito, a ministrar bênção e vitória sobre a vida daqueles, Pai, que aceitam o teu conselho, sobre a vida daqueles que aceitam ser repreendidos, sobre a vida daqueles que aceitam ser disciplinados e reconhece, meu Deus, que o Senhor é o único Senhor e Rei e que pode operar e libertar no campo espiritual e mais ninguém, Jesus. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço nessa oportunidade, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus vos proteja. Que o Senhor Deus vos oculte na sua sombra e debaixo das suas asas o tenham em segurança. Que o Senhor Deus te abençoe. Esta mensagem vai lá para o canal do YouTube. Se vocês desejarem assisti-la do começo ao fim, é só ir lá, DK Cavalcante, no canal do YouTube, nos siga e ouça a mensagem de Deus e compartilhe com os vossos amigos e com aqueles que estão precisando, porque esse, irmãos, é o objetivo, tá? É levar a palavra de Deus e ela não volta vazia, porque ela prospera naquilo que é enviada. E eu creio no que eu prego. Eu creio nas Sagradas Escrituras e eu acredito que o Senhor Deus tem o melhor para a sua vida. Meu Deus. Sejam abençoados. Fiquem na paz e na graça, em o nome de Jesus. Amanhã, às 4h30, 5h, eu abro outra live. Estaremos junto aqui com mais um estudo da Palavra de Deus para a edificação da nossa vida espiritual. Graça e paz.